Bom dia a todos. Ainda bem que duas pessoas muito qualificadas me antecederam falando das relações do Brasil com o Japão com o Brasil. O senhor cônsul Wilson Brumer e a senhora, famosíssima senhora Chieko Aoki. Eu também não me sinto a pessoa mais qualificada para falar sobre as relações Brasil-Japão. Certamente, aqui na plateia, há outras pessoas mais significativas do que eu para estar aqui no meu lugar. Mas queria agradecer à mesa, além da senhora Oki, o senhor Nélio, o próprio embaixador do Japão aqui no Brasil, o senhor Kunio Umeda, o senador Wellington Fagundes, o senador Hélio José, o presidente da mesa, senador Jorge Viana, o senhor deputado William Wu e o senhor tenente-coronel Evaldo Soares Vieira, que representa... Temos também a deputada Keiko, que eu peço desculpas por não ter anunciado antes, que representa também a presença das mulheres no parlamento, que ainda no Brasil é tão rara. Mas, especialmente, queria expressar minha emoção para reencontrar com o senador Jorge Viana, depois de muito tempo. Eu estava voltando da semiclandestinidade na Bahia, para São Paulo, em 1980, e lá pelo ABC nós nos encontramos. E também ao senador Hélio José, que desde que eu cheguei a Brasília, em 86, privamos de amizade. E eu acho isso muito significativo, porque eu, com 6, 7 anos, em São Paulo, fui perseguido nas ruas pelos meninos que tacavam pedra em mim, dizendo: japonesinho, vá embora para sua terra, seu país perdeu a guerra. Eu lembro disto, até com muito temor, até hoje. Vá embora para casa, japonesinho. Até não entendia, não, porque ele me xingava de arigatô, não é? Japonesinho, arigatô, vá embora para casa, Japão perdeu a guerra. Eu sou neto de japoneses. Meu pai é um caipira nascido numa fazenda de café, perto de Araçatuba, como filho de imigrante japonês. E eu sou mestiço, como certamente a maioria das pessoas aqui é mestiça. Além, né, de nós, de alguma forma, com muita, digamos, né, com muita culpa, ainda tenho esse resquício cristão, não é? Nós tomarmos as terras dos indígenas, de nós termos trazido para cá, em escravidão, os africanos. Mas somos mestiços de portugueses, de espanhóis, de italianos, de eslavos, de árabes. Ou seja, esta é a nacionalidade brasileira. Eu fiquei muito emocionado com a apresentação do grupo de Matsuri Odori, Matsuri Taiko, não é? Eu busquei neles a figura dos meus netos. Os meus netos, não é? Que são filhos de pernambucanos e de brasilienses. Talvez aí seja, não é? As pessoas aqui podem achar engraçado, não é? Que tinham muitos com cara de não japonês. Talvez os meninos japoneses, não é? Não pudessem faltar às aulas para estar aqui presente. Mas, de todo modo, essa interação cultural é a brasilidade. As brasileiras. Eu expresso isto.
Eu aprendi o japonês dos 5 aos 15 anos, 4 horas por dia, por causa da minha mãe, que é japonesa, de Fukushima. Mas tenho todo o jeito de caipira brasileiro por conta do meu pai, que já iniciei. E meu pai, como outros imigrantes ou filhos de imigrantes, passou por muitas dificuldades, como muitos aqui passaram. Meu pai, por exemplo, por ter dupla nacionalidade, ele teve que servir o exército japonês, ficou em Manchúria 3 ou 4 anos, e quando retorna ao Brasil, casado com a minha mãe, foi preso. Foi preso. Por causa do álbum do exército japonês que ele guardava com tanto amor em casa. Ou seja, são 120 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão. Mas não são relações só econômicas, não são relações só políticas, que certamente o embaixador vai se referir nesse campo diplomático que é tão difícil. São relações culturais. São relações culturais. Especialmente aqui em Brasília, em que o saudoso presidente Juscelino Kubitschek chamou os japoneses para quê? Para que a mesa dos brasilienses fosse uma mesa equilibrada, com verdura, com ovos, com frango. E os japoneses foram chamados, deve ter aqui testemunhos, porque a terra não era boa. E dizem que Juscelino respondeu, poxa, imagine, se a terra fosse boa, não precisava chamar os japoneses. E os japoneses, além de nos trazer alimentos, trouxe flores e frutas. E também trouxe a cultura japonesa na forma de budismo. Hoje eu sou budista, mas sou budista desde 95 apenas. Mas eu tenho muito orgulho em dizer que sou brasileiro de ascendência japonesa. Eu só queria terminar dizendo muito obrigado, Brasil. Arigatou, Japão. Paz para todos. Namanda. Quero cumprimentar querido amigo Monge Sato e dizer que quando caminho ali na Asa Sul, passo no templo e quando caminho, passando ali no templo, a gente encontra um ambiente sempre de paz e tem duas palavras na passagem escritas numa tabuleta. Uma é pureza e a outra é serenidade. E é bom a gente caminhar bem cedo e ler essas palavras e tentar... Eu estou falando de pureza e serenidade, que estão nas tabuletas ali na passagem, na frente do templo que a gente tem no final da Asa Sul. É muito bacana. Eu sempre faço questão de parar e tentar introduzir no começo do dia essas palavras. O deputado, mais uma vez, eu faço o registro da presença aqui no plenário da nossa deputada, a Keiko Ota, que está aqui, nos honrando com sua presença, e o deputado William Wu pediu para que pudesse também fazer algum cumprimento em nome do Grupo Parlamentar Brasil-Japão. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia a todos. É uma grande alegria estarmos aqui no Senado Federal, juntamente com minha companheira Keiko Ota. Lá na Câmara somos 5 descendentes Nikkeis na bancada. Aqui no Senado ainda não temos nenhum presidente, senador Jorge Viana, mas a alegria maior de ver essa sessão aqui
a relação que temos o Brasil e o Japão, não somente com a Câmara dos Deputados, mas no Senado Federal. O senador Jorge Viana, alguns que não sabem, foi o nosso governador no Acre e prefeito em Rio Branco. E ele conhece bem uma questão que todos nós niqueis defendemos, que é a questão ambiental. Como engenheiro florestal, ele sabe muito a contribuição, que, principalmente dos imigrantes japoneses que vieram do Peru ao Acre, na produção da borracha naquele estado. Quero cumprimentar o senador Hélio José, senador Wellington Fagundes, nosso embaixador, senhor Kunio Meda, que teve a honra, nesse mês, receber a família imperial e visitar diversos estados, inclusive o Mato Grosso, nosso senador. Quero aqui cumprimentar meu amigo, o senador Flecha Ribeiro, nosso vice-presidente do grupo parlamentar também Brasil-Japão, que em 2008 fizemos o grande projeto do centenário da imigração japonesa, inclusive que você unificou a comunidade japonesa no Pará, em Tomé Açu, naquela solenidade. Cumprimento aqui o monge Sojo Sato, aqui de Brasília, minha amiga Chieko Aoki, nossa grande empreendedora, e também o nosso cônsul honorário, senhor Wilson Brunner, que em Minas temos a Uzi Minas, é um grande orgulho. Vem aqui uma palavra rápida em nome do grupo parlamentar Brasil-Japão da Câmara dos Deputados. Agradecer, nesse momento, 120 anos de relações bilaterais. Esse tratado trouxe a possibilidade do maior número de imigrantes fora do Japão estar no Brasil. Hoje somos mais de 1.900.000 descendentes. E também, hoje, o maior número também de brasileiros que já estiveram no Japão. No auge fomos mais de 300.000, hoje somos quase 180.000 brasileiros residindo no Japão. E a história é longa. Meus pais, minha mãe, Sugiko Tanaka, de Tóquio, migraram para o Brasil há 55 anos. Mas, muito antes disso, a Toyota, a maior montadora do mundo, escolheu como a primeira indústria dela fora do Japão, o Brasil. Se instalou em 1954, 55, no bairro que eu nasci, Ipiranga. E lá era um grande orgulho ter uma montadora, naquela época, já no Brasil. A todos vocês, senadores, em nome do nosso grupo parlamentar Brasil-Japão, muito obrigado por essa sessão solene e desejamos sempre a continuidade das relações tão próximas de dois países que são irmãos. Viva o Brasil, viva o Japão. Muito obrigado. Eu agradeço as palavras generosas do deputado William Wood e passo agora para que se possa ouvir o senhor cônsul Kunio Umeda, que é embaixador do Japão no Brasil. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Jorge Viana, vice-presidente do Senado Federal. Excelentíssimo senhor Hélio José, senador da República. Excelentíssimo senhor Wellington Fagundes, senador da República. Excelentíssimo senhor Flecha Ribeiro, senador da República. Excelentíssimo deputado William Wu, excelentíssimo deputada Keiko Ota, senhores representantes de asociaciones nippon-brasileiras, senhoras e senhores. Primeiramente, gostaria de manifestar os meus agradecimentos em nome do governo do Japão por esta oportunidade maravilhosa para celebrar os 120 anos de estabelecimento de relações diplomáticas entre Japão e Brasil. No Brasil,
a comunidade nippon-brasileira é composta de aproximadamente 1.900.000 pessoas e, no Japão, existe uma comunidade brasileira de 180.000 pessoas, o que representa um forte laço pessoal entre os dois países. Por outro lado, como embaixador do Japão, sinto imenso orgulho de que muitos nippon-brasileiros, através de sua atuação em diversas áreas de sociedade brasileira, estejam contribuindo para o desenvolvimento deste país. Há 107 anos, no dia 18 de junho, chegava ao Porto de Santos o navio Kasatomaru com os primeiros imigrantes japoneses. Nesta terra onde tudo, como ambiente e a língua é diferente, os imigrantes acumularam seus trabalhos sem se esquecer de seus sonhos e esperanças, e os seus descendentes tornaram-se hoje membros importantes da sociedade brasileira. O Japão e o Brasil já implementaram, através da união de suas forças, diversos projetos conjuntos nippon-brasileiros, como o projeto de desenvolvimento de Cerrado Producer, a de Minas, a Cenibra, o Ishibras, a Alburas e projeto de desenvolvimento de Carajás. O Japão atribui especial importância no âmbito da cooperação com o Brasil à formação de recursos humanos. No ano passado, o primeiro-ministro Shinzo Abe anunciou durante sua visita no Brasil que nos próximos 3 anos o Japão aceitará aproximadamente 900 brasileiros através do programa de capacitação da JICA. Atualmente, esse programa está em plena implementação. Além disso, estamos empenhados na expansão do programa Ciência Sem Fronteiras, através do qual mais de 500 estudantes brasileiros no total já foram ao Japão, e da Bolsa do governo japonês, que atualmente possibilita todos os anos que 60 bolsistas brasileiros pesquisem e estudem no Japão. Além disso, o Japão tem muito interesse em áreas indispensáveis para o desenvolvimento do Brasil, como o desenvolvimento agrícola e as obras de rede de infraestrutura de transporte para exportação de cereais e de infraestrutura urbana. Na área de segurança pública, o governo do Japão coopera com o governo brasileiro e governos estaduais para a introdução do modelo de polícia comunitária Koban em todos os estados brasileiros. O Japão busca cooperar com o Brasil para o desenvolvimento econômico e social do país através do fortalecimento de suas relações com a comunidade nippon-brasileira. Por exemplo, as contribuições na área médica e de saúde feitas pelos hospitais nippon-brasileiros e promoção de judo e de beisebol através do envio de voluntários. Ao longo deste ano, em que celebramos os 120 anos de relações diplomáticas
entre os dois países. Estão sendo realizados em todo o Brasil aproximadamente 450 eventos comemorativos, contando com a participação de milhões de brasileiros. Além de festivais do Japão em cidades de São Paulo e do Paraná, também em Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Belém, Palmas, Porto Alegre, Florianópolis, Cuiabá, Porto Velho e outros locais de todo o país. Estão sendo realizados diversos eventos relacionados à cultura japonesa, contando com a participação de governadores, parlamentares da cada localidade e da população local. De 28 de outubro e 8 de novembro, em comemoração aos 120 anos, as suas Altezas Imperiais, o Príncipe e a Princesa Akishino, visitarão, além de Brasília, 5 estados, ou seja, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio de Janeiro. As suas Altezas Imperiais foram calorosamente recebidos pela presidente Dilma Rousseff, representantes do Poder Legislativo, governadores de estados, representantes de associações nippon-brasileiras e por cidadãos brasileiros. As suas Altezas desfrutaram do fundo do coração dessa visita ao Brasil. Em nome do governo japonês, eu gostaria de reiterar os meus sinceros agradecimentos por tão cordial acolhida. Agora, como o ponto mais alto das celebrações do Japão deste ano memorável, estamos trabalhando para a visita da presidenta Dilma Rousseff ao Japão. Estão agendadas conversações sobre diversas áreas como economia, educação, ciência e tecnologia, esporte, turismo, segurança, dentre outras. O Japão e o Brasil são parceiros que partilham de valores fundamentais como democracia, independência do poder judiciário e liberdade de expressão. Em agosto do ano passado, em seu pronunciamento sobre a diplomacia japonesa para a América Latina, feito em São Paulo, o primeiro-ministro Shinzo Abe expressou a determinação de caminhar junto com o Brasil. Estou certo de que as relações bilaterais se tornarão ainda mais sólidas com a visita de presidente Dilma Rousseff ao Japão. Além disso, no próximo ano serão realizados os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Espero que a parceria entre o Rio de Janeiro e Tóquio, o que realizará os Jogos de Tóquio em 2020, aprofunde cada vez mais os laços que nos unem, aumentando não só o intercâmbio esportivo, mas também o movimento de pessoas entre os dois países. Para terminar, manifesto os meus votos de que as relações entre Japão e Brasil se aprofundem cada vez mais e reitero os meus agradecimentos ao excelentíssimo senhor Jorge Viana, vice-presidente,
e ao excelentíssimo senhor senador Hélio José pela iniciativa de realizar esta audiência. Muito obrigado.